Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um tema interessante. Hoje é dia 31 de outubro. Alguns que não conhecem a Deus comemoram o Halloween, mas nós que conhecemos a Deus e somos cristãos comemoramos o Dia da Reforma Protestante. Mas o que é o Halloween? Será que o cristão pode participar dessas festas? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Estamos baseados aqui em Deuteronômio, capítulo 18, de 9 a 13, que trata sobre esse assunto do ocultismo, misticismo, feitiçaria e de como Deus vê isso no texto sagrado, na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio 18, 9: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Aqui é Deus falando com Israel, seu povo naquela época, e hoje, claro, falando conosco. Não façam aquilo que essas nações fazem. Aí vem o versículo 10, diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus. Então, está aqui claro, explícito, de que nós não podemos ter esse tipo de comportamento, esse tipo de prática como cristãos. Fala de feiticeiros, de adivinhadores, encantadores, mágicos, aqueles que consultam os mortos, procuram e invocam os espíritos dos mortos. Tudo isso Deus proíbe, é abominável aos olhos de Deus. E nós devemos ser perfeitos aos olhos do Senhor. Então, a participação no Halloween é incompatível, amados, com a identidade e os princípios cristãos, principalmente devido às origens e simbolismos pagãos e ocultistas. Os mandamentos bíblicos são claros contra essas práticas e com relação ao chamado do cristão a uma conduta distinta e santa diante do Senhor. Primeiro vamos tratar das origens e símbolos em conflito com a fé cristã. As raízes do Halloween são raízes pagãs. Vem da origem dos celtas, os Samhain. São os celtas, os que viviam naquela região da Grã-Bretanha, ali da Escócia, e toda aquela região ali das ilhas da Inglaterra. Então, era uma festa que marcava o fim do verão e o início do novo ano celta, que era o povo, a etnia, que vivia naquele lugar e praticavam essas coisas. Eles acreditavam que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos ficava mais fino nesse período que é o 31 de outubro, o dia de Halloween. Então, eles praticavam rituais que envolviam sacrifícios, adoração a deuses pagãos, contrários, diferentemente do nosso Deus, e tinham práticas para acalmar os espíritos malignos, os espíritos do mal, os espíritos da natureza, como eles chamavam. Então, nós estamos vendo que é uma espécie de sincretismo que houve com o cristianismo. Na tentativa da Igreja Católica de cristianizar a festa, o Dia de Todos os Santos, ele acabou não resolvendo as bases pagãs dessas práticas equivocadas. Então, para muitos protestantes, esse sincretismo, essa mistura de crenças pagãs com cristãs, é condenado na Bíblia Sagrada e nós reafirmamos isso em 2 Coríntios 6, 14 a 18, menciona sobre isso. Paulo condena essas práticas também, juntamente com Moisés, lá em Deuteronômio 18, de 9 em diante, como eu li aqui para vocês. Então, os símbolos são centralizados no mal, é a bruxa, é a vela acesa, várias coisas ali que lembram o misticismo, o ocultismo, figuras como bruxas, fantasmas, demônios, monstros, tudo isso glorificando o mundo espiritual não de Deus, mas das trevas. Também é valorizada a estética da morte, o medo, o terror, e tudo isso é contrário à mensagem da Bíblia Sagrada, que é uma mensagem de vida, de paz e esperança em Jesus Cristo. João 10,10 já diz isso. Jesus dizia: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo aquilo que vai em contra da vida e promove a morte, que claro, é um fato, é algo que acontece na condição humana, mas que não deve ser promovida, sim tratada com a naturalidade que a ela é devida. Então, não faça isso, porque o Halloween promove a estética da morte, o medo, o terror, e tudo isso é contrário à mensagem da vida, da paz e da esperança em Cristo Jesus. Então nós vemos proibições bíblicas explícitas contra essas práticas associadas, né? Como nós lemos ali, Deuteronômio 18, de 10 a 12, a condenação do ocultismo e da feitiçaria. Explicitamente essas práticas de adivinhação, feitiçaria, necromancia, que é consultar os espíritos daqueles que já morreram, é uma abominação ao Senhor. Então participar dessas festas acaba normalizando e se brinca com esses símbolos, e não devemos jamais fazer isso, porque Deus abomina esse tipo de prática, esse tipo de conduta. Pelo contrário, a Bíblia nos chama a separação do mundo. A própria palavra santidade significa separado para um propósito. Então, se você é cristão, você foi separado para um propósito divino e não para promover a morte e todas essas coisas que nós já falamos. Romanos 12, versículo 2, exorta os cristãos a não se conformarem com o padrão desse mundo sem Deus, esse sistema contrário aos princípios cristãos, à palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 22, instrui eu e você a nos abstermos, ou seja, dizermos não, negarmos, não nos envolvermos com toda aparência do mal, ou toda forma do mal. E o Halloween, pela sua natureza, é visto como uma aparência do mal do ponto de vista cristão. 2 Coríntios 6,17, também a Bíblia diz: retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Então não faça isso, as orientações bíblicas são claras aqui. Quais são as preocupações práticas e espirituais com relação a isso? Primeiro, que isso pode abrir portas de entrada para o ocultismo, né? Para os espíritos tenebrosos, espíritos malignos, os espíritos do mal ou os demônios. Teólogos como, por exemplo, John MacArthur, um grande teólogo cristão, alerta que a familiarização com aquilo que é oculto, mesmo de forma jocosa, né, com brincadeira, pode dessensibilizar as pessoas, especialmente as crianças, e gerar curiosidade com as coisas ocultas, com o misticismo, com a feitiçaria, e isso é extremamente perigoso. Também envolve um conflito de lealdade. Por quê? Porque nós temos que ser leais ao Senhor e não às forças das trevas com as suas simbologias equivocadas. O cristão é chamado a celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Colossenses 2,15. Então, celebrar uma festa que trivializa o mal e a morte é um conflito direto de lealdade. Nós não podemos fazer isso. E tem uma outra questão também, que é o testemunho público. Quando participamos como cristãos, né, podemos enviar uma mensagem confusa àqueles que são incrédulos, ou seja, aqueles que ainda não entregaram sua vida e seu coração a Jesus. E também a outros irmãos dentro da igreja, dentro da comunidade de fé, parecendo que nós estamos endossando elementos contrários ao Evangelho de Jesus. Então, nós temos outras alternativas construtivas para os cristãos nessa data em especial. Nós precisamos enfatizar a Reforma Protestante de 31 de outubro, celebrando a vitória do Evangelho e a recuperação, através de Martim Lutero e os demais pais da Reforma Protestante, das doutrinas da graça. Lembrando que Martim Lutero e a Reforma foram um marco dentro do cristianismo, principalmente para nós de fé evangélica. Devemos realizar, sim, festas da colheita, né? Mas desde que essas não tenham ligação nenhuma com o mundo espiritual ou com as trevas. Eventos que tocam em gratidão, vida e luz a Jesus, como a festa da colheita, né? Principalmente em áreas rurais, agradecendo a Deus pela colheita, por aquilo que Deus tem feito, sem conotação com entidades pagãs ou qualquer coisa nesse sentido, não tem problema, desde que nelas não haja elementos sombrios como o Halloween. Podemos usar também essa data em especial como oportunidade de evangelismo, sempre com cautela, né? Distribuindo literatura cristã,
e abrindo as portas das igrejas para oferecer às igrejas, às comunidades, como um ambiente seguro e uma mensagem alternativa a essas coisas que eles estão praticando de errado. Então, concluindo tudo, a decisão de não participar do Halloween não é sobre legalismo ou medo, mas sobre, em primeiro lugar, fidelidade. Sermos fiéis aos mandamentos de Deus, dentre eles o que nós lemos aqui, Deuteronômio 18, de 9 em diante. Segundo lugar, discernimento. Precisamos reconhecer a natureza espiritual por detrás de uma celebração cultural, no caso aqui, equivocada e pagã. Terceiro lugar, identidade. Precisamos viver de forma distinta, santa, como um povo separado para Deus, celebrando a vitória da cruz, a vitória de Cristo sobre as trevas, em todos os seus aspectos da vida, promovendo a fé, a esperança e o amor que Jesus Cristo nos oferece. Então, tome cuidado, principalmente em datas como hoje. Seja fiel ao Senhor. É uma questão de fidelidade, de discernimento e de identidade no Senhor. Diga não ao Halloween. Não se envolva com essas festas nem de brincadeira, porque senão você pode abrir portas no mundo espiritual e sofrer consequências terríveis, além de dar um mau testemunho como cristão, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Dá um joinha nesse vídeo se ele fez sentido para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E também não esqueça de escrever o que você achou desse vídeo nos comentários, compartilhar com as pessoas que você ama. Continue conectado conosco, tá bom? As informações do pastor Giovanni, de toda a nossa comunidade, estão aqui no link de descrição abaixo. Diga de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas em nome de Jesus.